Olá, estudantes do oitavo ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre o sistema linfático. Mas antes de falarmos sobre esse sistema, tem aquele recadinho que você já sabe e provavelmente vai repetir junto comigo. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Para fazer os registros, para fazer as anotações. Só que além desse recadinho, eu vou dar um outro. Como que está o local onde você estuda? A luz está apagada? Você está sentado de qualquer jeito, espalhado no sofá? Tem muito barulho, televisão ligada ou rádio ligado? Não. Vou te contar. E para estudar, você tem que se concentrar. Então, o espaço que você está estudando, o seu quarto, a sala, por exemplo, a sala de jantar onde tem a mesa, tem que estar com uma claridade. Ou natural, vindo da rua, da janela, a luz do sol, ou artificial, as lâmpadas. Claro, com a luminosidade você vai enxergar o que está na tela, vai me enxergar. Se estiver tudo escuro, você vai forçar a sua vista. Além disso, você tem que estar sentado direitinho, numa cadeira, num local onde você esteja numa postura correta para não doer o seu corpo. Já pensou? No meio da aula, você começar a sentir dores, você não vai prestar atenção. Além disso, não pode ser um lugar com muitos ruídos. Já pensou? Uma competição da minha voz com o liquidificador ou a televisão passando algum filme? Não. Ou você se concentra numa coisa ou se concentra na outra. Anotar tudo no caderno, tudo aquilo que você julgar importante, em um ambiente adequado para os seus estudos, é sucesso para ter boas notas e conhecer e compreender todas as informações de ciências. Então vamos lá para os objetivos dessa aula, que são 2 objetivos. O primeiro é conhecer então o funcionamento do sistema linfático e a sua importância. Nós já entendemos o que é esse sistema, que estruturas que fazem parte dele e o papel, a importância de cada uma dessas estruturas. Por exemplo, já sabemos o que é a linfa, o que são vasos linfáticos, o baço, os linfonodos e as tonsilas, que são estruturas que fazem parte desse sistema. Agora, a gente, além de conhecer o funcionamento, a gente vai reconhecer, vai conhecer algumas doenças que podem afetar esse sistema. Então, quando todas essas estruturas estão funcionando normalmente no seu corpo, o sistema está funcionando muito bem e fazendo o papel de defesa. Mas e aí? Será que pode acontecer algum problema nesse sistema? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, a gente vai observar essa imagem. E aí, o que será que ela está mostrando? Aqui não é uma foto real, é uma imagem mostrando o corpo de uma pessoa. Mais especificamente, um sistema. Enquanto você observa a imagem, eu vou fazer a leitura do texto. Você imagina como o corpo se defende de invasores? E aí, você já parou para pensar nisso? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Retornamos. E aí? Para responder essa indagação, como que o nosso corpo se defende de invasores, primeiro você tem que identificar qual é o sistema nessa imagem. Vamos dar uma olhadinha bem de perto. Então nós temos a silhueta de uma pessoa e aqui a gente tem umas estruturas esverdeadas. Isso mesmo, são os vasos linfáticos. Repare que em algumas regiões, principalmente nas orelhas, nas axilas e na virilha, nós temos o quê? Isso aí, os linfonodos. Percebam que esses vasos, nessas regiões, eles são maiores, com estruturas arredondadas. E se você olhou com bastante atenção, que eu sei, você consegue perceber aqui, por exemplo, o timo, o baço, que são estruturas que fazem parte do sistema linfático, isso mesmo, que fazem a defesa, a proteção do nosso corpo contra agentes estranhos. Então a imagem tem tudo a ver com uma pergunta. E aí, você já imaginou como o nosso corpo se defende de invasores? Então, por exemplo, uma bactéria, um vírus, um agente patógeno, um organismo que pode causar doenças, adentra o seu corpo, por exemplo, pelas vias respiratórias, ou por uma outra estrutura, por um corte, uma abertura no seu corpo. E aí, o que será que acontece? O nosso corpo reconhece aquilo como estranho, não faz parte de você. Então, ativa meio que um sistema de defesa. Parece até filme, toca até sirene. E aí, o nosso corpo começa o quê? A mandar esses glóbulos brancos, os leucócitos, para destruírem, eliminarem esses agentes estranhos. Claro que não é tão simples assim quanto eu estou falando para vocês. Então, esse sistema tem tudo a ver com a defesa de agentes que não são reconhecidos pelo nosso corpo. Então, o sistema linfático atua em duas funções. Uma delas é a drenagem de líquidos e uma outra é na defesa do nosso organismo. Então, se eu falasse assim para vocês, qual é a função? Qual é o papel desse sistema que nós estamos estudando, o sistema linfático? Ele desempenha dois papéis. A drenagem de líquidos, lembre que a linfa é um líquido que percorre o nosso corpo. E tem um momento que essa linfa, que vai conter esses glóbulos brancos, ela vai ser o quê? Filtrada. Então, ela vai passar pelo nosso corpo todo. Além disso, vai transportar, vai produzir, vai amadurecer as células que vão defender o nosso organismo. Então, novamente aqui nessa imagem, nós temos uma representação, uma parte, um trecho desse sistema. Então, a gente repara nos braços dessa pessoa, na região do tórax, esses vasos linfáticos que conduzem, que levam essa linfa. Percebam em algumas regiões estruturas mais arredondadas. São os linfonodos. Lá ficam essas células de defesa. E a gente consegue perceber aqui, por exemplo, as tonsilas, o timo e o baço, que estão associados também com essa proteção que o nosso corpo necessita. O sistema linfático, então, faz o quê? A drenagem. Drena os líquidos do corpo que ocupam os espaços entre as células, ajudando o sistema cardiovascular a remover o excesso desses líquidos. Então a gente está vendo a primeira função desse sistema, que é a drenagem de líquidos do nosso corpo. Nessa imagem ele mostra isso. Então nós temos aqui uma estrutura mostrando como isso acontece. Nós temos o capilar sanguíneo, né? Então o capilar sanguíneo é um vaso sanguíneo, faz parte do sistema cardiovascular. E nele está passando, né, está sendo conduzido, está sendo transportado as hemácias ou eritrócitos, os glóbulos vermelhos. Aí, entre o capilar sanguíneo e o capilar linfático, que é o vaso linfático que leva a linfa, nós temos o quê? Os tecidos. E nesses tecidos existem líquidos que ocupam o espaço. Então aqui, ó, nas células em azuis, nós temos esses tecidos. O que acontece? Esse sistema, né, o linfático vai ajudar a drenar esse líquido. E aqui ele está mostrando, nesse esquema do lado, quais são esses líquidos. Então nós temos o plasma,
que é conduzido, transportado pelo capilar sanguíneo, pelos vasos sanguíneos. Nós temos o fluido intersticial, que é os líquidos que ficam entre as células nos tecidos, e a linfa, que é o líquido que percorre o sistema linfático. Então, no percurso dessa rede, os vasos linfáticos vão encontrar o quê? Os linfonodos ou os gânglios, que são essas regiões arredondadas. Qual é o papel desses linfonodos? Filtrar a linfa, retirar as impurezas, retirando aquilo que é nocivo, e vão adicionar, agregar as células de defesa, os glóbulos brancos, para combater agentes estranhos, por exemplo, vírus e bactérias. Vamos dar uma olhada na imagem? Chega aqui pertinho. Na esquerda, nós temos o corpo de uma pessoa fazendo assim, ó, braço para cima, mostrando o quê? Os vasos linfáticos, que são essas linhazinhas. Repare que nessas linhazinhas nós temos bolinhas. Essas bolinhas, então, são estruturas arredondadas que nós chamamos de linfonodos. Ok, localizei o linfonodo. Vamos dar um zoom? Vamos ver um linfonodo de perto? Então, na imagem da direita, aqui em verdinho, é um linfonodo. Então, lembrando que nesse linfonodo vai chegar esse vaso linfático, trazendo essa linfa. O que vai acontecer no interior do linfonodo? Essa linfa vai ser limpa, vamos dizer assim, né? Ela vai ser filtrada, aquilo que é impureza, aquilo que é nocivo é retirado, e no linfonodo estão os glóbulos brancos, que vai ser adicionado essa linfa e vai percorrer o corpo para destruir um agente externo, fazendo a defesa do nosso corpo. E aí, nós vamos para a primeira atividade. E aí? Será que você vai conseguir responder? Tem a ver com aquilo que já conversamos anteriormente. A retenção de líquidos e o inchaço podem ter diferentes causas. Então, inchaços no corpo. Uma das formas recomendadas para combatê-los, em especial em trabalhadores que passam muitas horas sentados, é fazer caminhadas leves. Então, o que aqui o exercício está mostrando? Que é muito comum algumas pessoas terem retenção de líquidos. Líquidos que fazem parte do nosso corpo. Linfa, o líquido intersticial, o plasma sanguíneo. E dependendo, pode ser nas pernas, nos membros inferiores. O que acontece? Principalmente aquelas pessoas que ficam muito tempo sentadas. Recomenda-se que essa pessoa caminhe levemente, né, uma caminhada leve, para que esses líquidos que estão acumulados nos membros inferiores não fiquem mais acumulados lá. E aí que vem a pergunta: por que essa caminhada ajuda a combater esse inchaço nas pernas? O que será que isso tem a ver? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
Retornamos. E aí, sentiu dificuldade nessa atividade? Repare bem no enunciado, como ele é extenso. Muitas informações aqui vêm para ajudar, para agregar. Então, uma coisa muito importante é a leitura do enunciado. Então, no início, até este ponto aqui, esse ponto final nas caminhadas leves, está informando, são informações relevantes para a execução da atividade. Informa sobre a retenção de líquidos que causa inchaço no nosso corpo, principalmente para aquelas pessoas que ficam muito tempo em pé ou uma região sentada. Por exemplo, aí essa pessoa tem que fazer uma caminhada para que esse inchaço desapareça. E aí, o que essa caminhada tem a ver? Olha a resposta esperada. Então, a caminhada movimenta os músculos das pernas, comprimindo os vasos linfáticos, que vai favorecer a circulação da linfa pelo corpo. Então, provavelmente, essa pessoa ficou sentada há muito tempo. Ela não movimentou as suas pernas. Então, esse líquido ficou acumulado nas pernas e teve inchaço, por exemplo, da própria perna, nos pés. Pode ser. Mas ela ficou muito tempo parada, então ela vai levantar e ao se movimentar lentamente, o músculo vai apertar, contrair esses vasos linfáticos que estão percorrendo a perna dela, fazendo com que essa linfa se movimente e retorne o seu movimento para o restante do corpo, não estando mais acumulado. Então esse inchaço é um acúmulo de um líquido. Bom, então a linfa, esse líquido que está sendo conduzida, ela é levada lentamente pelos vasos linfáticos até retornar à nossa circulação sanguínea e se misturar com o nosso sangue. Então aqui nessa imagem a gente tem essa representação. Na parte superior nós temos um vaso sanguíneo, um capilar sanguíneo. Nós temos aqui em amarelo um capilar linfático, um vaso linfático, e no meio nós temos as células que também tem esse líquido. Então, essa linfa ela vai percorrendo o corpo e ela retorna à circulação sanguínea, se misturando ao nosso sangue. A pulsação das artérias próximas e principalmente os movimentos musculares são os responsáveis para que essa circulação aconteça, que ocorra esse movimento da linfa. Porque diferente dos vasos sanguíneos, quem impulsiona, quem leva o sangue, é isso aí, o nosso coração. Então, o coração é uma bomba que vai fazer um movimento e vai empurrar, impulsionar o sangue para o corpo todo. Diferente dos vasos linfáticos, não tem uma bomba que vai empurrar o líquido linfa. Então, quem faz isso? A pulsação das artérias, que estão muito próximas, e também dos músculos que estão próximos. Então, a gente tem toda a musculatura nas nossas pernas, nos nossos braços, no nosso tronco, que vão contribuir para a movimentação desse líquido e nós percebemos nessa animação. E nós vamos para a segunda atividade da aula. A saúde do sistema linfático é de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo. Algumas doenças afetam esse sistema. Então, o sistema linfático ele pode ser afetado por algumas doenças. Você conhece alguma? Você já ouviu falar? E como podemos preservar o bom funcionamento desse sistema? Nós falamos agora há pouco de uma situação que acontece com as pessoas que ficam muito tempo sentadas. Isso é um problema até nesse sistema, mas a gente consegue, vamos dizer assim, rapidamente resolver. Conhece outras doenças associadas a esse sistema? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
Retornamos. Para essa atividade, você tinha que fazer uma pesquisa, era um pouquinho mais trabalhosa, porque ele perguntava sobre doenças associadas, relacionadas ao sistema linfático. Nós falamos sobre a situação de inchaços na perna, mas a gente não vai considerar aquilo como uma doença, pois é uma situação temporária, onde logo a pessoa se levantando, fazendo movimentos com o seu corpo, esse inchaço ele diminui, desaparece. Então, conhecemos algumas doenças que podem afetar o sistema linfático e como nós podemos preservar para que esse sistema funcione da melhor maneira. Então, alguns exemplos de doenças que vocês poderiam ter indicado. A filariose, também conhecida como elefantíase, linfoma e angina tonsilar, a famosa amidalite, que é a inflamação das amígdalas. Daí, como que eu faço o funcionamento desse sistema? Beber bastante água, praticar atividades físicas e ter uma alimentação saudável. Ou seja, há muito tempo nós já estamos falando de bons hábitos para o nosso corpo. E o que nós vimos na aula? A importância do sistema linfático. Nós conhecemos as estruturas, as suas funções. Agora é a importância. Lembra o papel que ela desempenha? Que é drenar, fazer essa limpeza dos líquidos do nosso corpo e também fazer a defesa do nosso corpo. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema linfático. Espero que vocês tenham gostado e até breve.